Só para mostrar esse finalzinho. Então, essa parte a gente já falou do solvente. Então, quando eu tenho um solvente prótico, ele pode estabilizar tanto os íons formados como os precursores por ligação de hidrogênio, caso esses reagentes também possam fazer ligação de hidrogênio. E aí, quando eu tenho uma base conjugada que é mais estável, imaginem um ácido que ele dissocia e forma uma base conjugada e um ácido conjugado. Quando essa base conjugada e esse ácido conjugado são melhor solvatados, eles ficam mais estáveis, essa ionização é mais favorecida, né? Essa dissociação é favorecida. Certo, então esse finalzinho que eu queria falar para vocês hoje. A gente viu bastante de reações ácido-base com ácidos de Bronsted-Lowry, certo? Vários compostos orgânicos podem também funcionar como ácidos e bases de Lewis em reações ácido-base. Só que, dependendo da circunstância, a gente não consegue fazer essas reações em água. Como eu falei para vocês, em solução aquosa, a base mais forte vai ser o íon hidróxido e o ácido mais forte vai ser o íon hidrônio, certo? Então, se eu quiser fazer uma reação usando uma base mais forte que a água, eu não vou poder fazer essa reação em água, certo? Então, por exemplo, se eu coloco metanol, se eu coloco HCl em metanol, ele vai reagir, o metanol vai reagir com o ácido clorídrico, vai formar o íon do álcool protonado, né, o cátion do álcool protonado, e o contraíon vai ser o cloreto, certo? Se eu quiser fazer com que esse metanol reaja e ele estiver em solução aquosa, eu não vou conseguir fazer a reação com o metanol, ele vai reagir com a água primeiro, certo? Então, quando eu posso fazer essas reações em álcool, em éter, eu tenho uma gama de possibilidades diferentes, certo? Então, se eu tenho um ácido, ou se eu tenho um álcool e um ácido forte, o álcool vai reagir com o ácido, vai formar uma base mais fraca e formar um ácido mais fraco, como a gente já viu para as outras situações, certo? Se eu tiver, por exemplo, um éter com um ácido forte, ele vai se comportar da mesma forma. Eu vou protonar o éter, já que eu tenho esses pares de elétrons livres do oxigênio, vou formar o cátion mais fraco, né, o ácido mais fraco e a base mais fraca, certo? Acetona também. Toda espécie que tem pares de elétrons que podem ser doados tem a possibilidade de reagir com ácidos fortes, certo? Esse tipo de mecanismo aqui, por exemplo, ele é muito usado para adição à carbonila. Então, eu protono a carbonila da acetona, e eu torno esse carbono ainda mais eletrofílico e eu consigo fazer uma reação que em meio neutro não seria favorecida. Então, a transferência de prótons é o primeiro passo de várias reações envolvendo esses compostos, certo? Que tem oxigênio, nitrogênio, com elétrons disponíveis para doação. Quando eu tenho ligações em saturações, eu também tenho a possibilidade de doação de elétrons por parte da própria ligação dupla ou tripla, certo? Então, por exemplo, um alceno em presença de um ácido forte, ele vai ser protonado, formando o carbocátion, e aí eu vou ter a entrada da base adicionando a esse carbocátion, certo? Se eu quiser fazer reações envolvendo carbocátions ou carbânions, vocês vão ver mais à frente, eu não posso fazer essas reações em meio aquoso, porque, como eu falei, a base mais forte vai ser o hidróxido, o ácido mais forte vai ser o hidrônio. Então, quando eu tento fazer uma reação onde eu não posso ter água, eu quero usar uma base mais forte do que o hidróxido, eu tenho que escolher um solvente que seja apropriado para isso, certo? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma reação com amideto de sódio, se eu fizer a reação em água, o amideto vai reagir violentamente com a água, o amideto, a base amideto, que é mais forte do que a água, vai reagir com a água, essa reação é por vezes bastante violenta, isotérmica, pode ser inflamável, e vai formar o hidróxido, que é uma base mais fraca, e vai formar a amônia, que é um ácido mais fraco, certo? Então, se eu quiser fazer uma reação, qualquer que seja, usando amideto de sódio, eu não posso usar a água como solvente. Caso contrário, a base que vai atuar vai ser o hidróxido e não o amideto, certo?
Então, a água doa um próton para qualquer base que seja mais forte do que a hidroxila, e assim é impossível usar uma base mais forte do que o hidróxido em meio aquoso, certo? Então, se eu tenho várias reações orgânicas em que eu uso bases mais fortes, que eu preciso manter o sistema todo livre de água. Eu acho que o exemplo que eu vou usar na sequência é com o N-butilítio, é um exemplo clássico. Se eu tiver água, o N-butilítio vai reagir com a água prontamente e eu não vou conseguir fazer a reação que eu pretendia. N-butilítio, exatamente isso. Então, por exemplo, se eu quiser fazer desprotonar, essa é uma reação bem útil para formar novas ligações carbono-carbono. Então, eu desprotono esse alcino terminal, eu arranco esse hidrogênio do alcino terminal usando o N-butilítio, que é uma base forte. Ele vai arrancar esse hidrogênio, vai formar um carbânion, um acetileto de lítio, e vai liberar butano, certo? E aí esse carbânion ele serve para atacar depois o outro carbono e eu vou formar uma nova ligação carbono-carbono, certo? Eu tinha um acetileto, não se preocupem com essa reação por enquanto, mas o que eu quero mostrar para vocês é só isso. Eu formo um carbônio, formo uma espécie carregada negativamente, e ela ataca esse carbono, fazendo uma reação de substituição nucleofílica, e eu formo uma nova ligação carbono-carbono, fazendo alongamento de cadeia, introduzindo insaturações, é uma cadeia carbônica, certo? Essa reação ela não pode ser feita em água. Se eu tentar fazer essa reação e tiver água no meio, o N-butilítio, essa base forte, vai reagir com a água e não com o meu alcino, certo? Então essa reação tem que ser feita num ambiente livre de água. Normalmente a gente usa THF, tetraído furano, como solvente. E aí você precisa fazer uma reação onde o solvente é seco, a vidraria é seca, tudo que tem ali precisa ser livre de água, certo? Eu acho que eu trouxe um exemplo com amideto também. Então, amideto de sódio. Se eu tiver água, tentar fazer uma reação com amideto de sódio e tiver água, ele vai reagir com a água e não com o meu reagente de interesse, certo? Então, o sistema precisa ser seco, a gente precisa usar um solvente adequado. Então, para reações com amideto de sódio, eu uso normalmente amônia líquida como solvente, certo? Se eu quiser desprotonar esse alcino, em vez de usar N-butilíqueo, eu usar amideto, eu vou precisar usar amônia líquida como solvente. Aí a amônia ela passa para o estado líquido a menos 30 e poucos graus. Então eu preciso de um sistema de refrigeração, certo? E aí ele vai formar, é uma reação ácido-base. A base mais forte reage com o ácido mais forte para formar a base conjugada que é mais fraca, o ácido conjugado que também é mais fraco, certo? E aí eu acho que eu coloquei aqui um exemplo de reação, certo? Então essa é uma das reações que a gente faz lá no laboratório. Então, se vocês observarem aqui, aqui eu coloco amônia para usar como solvente e faço a reação em amideto, com o amideto. Se vocês observarem aqui, eu tenho um banho de refrigeração, vocês estão vendo que está congelado. Eu coloco essa reação, esse banho a uma temperatura muito baixa. Nesse caso aqui, eu acho que estava menos 50, ou talvez um pouco menos. Não, peraí, aqui é 40. Então, devia estar próximo a menos 80 graus Celsius. E aí a amônia, que a temperatura ambiente é líquida, gasosa, desculpem. A amônia gasosa condensa e forma o líquido, e aí eu uso essa amônia como solvente. O sistema precisa ser todo fechado, sem umidade. Qualquer molécula de água que esteja presente ali vai reagir com... Esse aqui é o cilindro de amônia que a gente usa para coletar a amônia gasosa e formar o líquido. Então esse sistema precisa ser todo fechado. Se eu tiver água aqui, cada molécula de água que eu tenho vai reagir com o meu amideto, certo? E aí vai diminuir o rendimento o rendimento final da minha reação. Beleza? Então, reações ácido-base, onde o solvente é a água, eu nunca vou ter um ácido mais forte do que o hidrônio, nem uma base mais forte do que o hidróxido. Se eu precisar disso, se eu precisar de ácidos mais fortes ou bases mais fortes, eu vou ter que procurar outro solvente. Reações com hidreto também não podem ser feitas em água, pelo mesmo motivo. Então, se eu tiver um hidreto, por exemplo, hidreto de sódio, hidreto de lítio e alumínio, hidreto de boro, e eu quiser usar esse hidreto como base para reagir com um ácido, nesse caso aqui um ácido carboxílico, mas pode ser outro tipo de ácido. Eu vou precisar fazer isso em um solvente que não seja
água, certo? Nesse caso aqui eu usei álcool etílico, ele usa álcool etílico, etanol, certo? Aqui, novamente, hidreto de sódio, ele usa tercibutanol, álcool tercibutílico, certo? Então, se eu quiser usar bases mais fortes do que a água, eu não posso fazer essa reação em meio aquoso. Eu tenho que escolher outro solvente. Tranquilo? Dúvidas sobre ácidos e bases? Esse finalzinho de ácidos e bases? Não? Deixa eu parar aqui a gravação.